O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo o João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo em 3 dias e o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias. Mas Jesus, falando do templo do seu corpo, quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendíssimo Padre André, todos os povos de Deus. Então hoje nós temos a dedicação à Basílica de São João de Latrão. São João de Latrão foi a primeira basílica construída depois da permissão de Constantino. Até o século IV, 3 séculos aí, os cristãos eram perseguidos, né? Os cristãos eram perseguidos. Não tinham local. Hoje, na sociedade atual, já é difícil defender Jesus. Mas eu noto, na população geral, um grande preconceito com a igreja. Não, eu tenho Jesus comigo na minha casa, não preciso de igreja. Então nós vamos entender hoje por que a igreja. Que não é bem assim, né? Desde a época dos judeus tinha o templo, depois São João de Latrão e outras basílicas, e nós temos a nossa igreja. A primeira leitura fala de uma água que sai da igreja, do altar, que onde a água passa, dá vida. Essa água brota, primeiro, de que coisa que nós temos na igreja, que não tem em outro local? Sacramentos. O primeiro sacramento mais importante é a Eucaristia. Sim? Sim ou não? Depois os outros sacramentos. Na verdade, os sacramentos, gente, são a continuação de Cristo na história. Cristo continua com os sacramentos. Quando você vem confessar, eu não digo Jesus perdoa, eu digo eu te absolvo. Quer dizer o quê? Que ali Jesus age em persona Christi. Aqui, eu na hora da consagração, tomai todos, isso é o meu corpo. Eu não falo Jesus diz que é o corpo dele. Porque ele age em mim, por isso que eu sou ordenado. Porque os sacramentos são realmente a presença real de Jesus. A confissão, o matrimônio, a ordem, né? A unção dos enfermos, a confissão, a Eucaristia, crisma, tudo são contato direto com Jesus. E para que os sacramentos existam, tem que ter a igreja, o local de onde brota
essa água que nutre a alma. A alma de quem não vem à igreja é morta, seca, não tem vida, porque não bebe da fonte dos sacramentos. Isso é muito importante, nós entendermos que a água que brota é que nutre a alma. Nós temos o alimento para o corpo, exercício físico para o corpo, mas nós temos os alimentos e exercícios para a alma, que tem que ser na igreja. Bem, mas e onde você está? Deus está na sua casa? Sim. Você pode falar com Ele? Ele pode tocar o seu coração? Pode. No trabalho, Ele também está? Sim. Você pode invocá-lo? Ele pode fazer algo extraordinário no seu trabalho? Sim, não? O seu lazer, da sua família, todo lugar. Realmente Deus pode. Pode estar, não pode, Ele está em todo lugar. Então, o que é a igreja? Bem, Deus está em todo lugar para te convocar, para que você possa aderir ao seu projeto. Então, o que é igreja? A definição, uma das definições mais profundas, que abraça tudo, é de Trinitate plebis adunata. De Trinitate plebis adunata. Plebis adunata é povo convocado. De Trinitate é pela Trindade para a Trindade. Ou seja, a igreja é o povo que disse sim ao convite de Deus para a igreja. Então tudo, pode deixar isso aqui aberto, senão quem está transmitindo não vê. Abre essa aqui. Só essa aqui, as outras podem ficar fechadas. Então tudo que Deus faz, onde você está, é para te convencer a vir à igreja. Ele te chama. Tem uma Bíblia aí? Não. Tem alguma Bíblia? Alguém trouxe Bíblia? Não, né? Acho que não tem Bíblia, não. Lucas 14, 11 e 25. Aquela parábola em que Jesus conta de um patrão que chama para a sua festa. Lembra disso? Hã? E o que eles respondem? Comprei um pedaço de campo. Ó, tem muito a ver com a gente, hein? Não tenho tempo. O outro, eu não lembro todos os exemplos que Jesus deu. Hã? Casei. Ontem eu falei, o casal está aqui? Cadê? Casei ontem. Falei para vir na missa hoje. Não, mas amanhã, estou casando, não posso ir. Comprei uns bois, né? Comprei os bois, não dá para eu ir. E o que Jesus fala? O que o patrão diz? Chama os coxos, os aleijados, os pobres, todo mundo que não está cheio de coisa para fazer, e traga para a minha festa. Não é isso? É ou não é? Traga. Então, na verdade, tudo que acontece de experiência com Deus na rua é para você aceitar o convite de vir aqui, na ceia do Senhor. E aqueles que negam por causa de um monte de desculpinha, como é que ele termina a parábola? Pois eu te digo que nunca mais os que negaram o meu banquete, a minha festa, tomarão do meu banquete. Nunca mais. Nunca mais. Então, vamos agora unir. Existe o Espírito Santo em qualquer lugar do mundo, qualquer lugar que você for. Deus realmente fala. Mas se você não adere ao projeto dele, do convite que ele te faz, para vir aqui, se juntar com todo mundo e aceitar as leis da igreja e beber da água dos sacramentos, o Deus que você tem, na verdade, é você mesmo.
Você é o Deusinho da sua vida, porque não existe um Deus que não convoca a assembleia. Onde 2 ou mais estiverem em meu nome, ali estarei no meio deles. Isso é palavra de Deus. Fazei isto em memória de mim. Quando ele estava lá na Eucaristia, fazei isto em memória de mim. O Deus único que existe é o que se encarnou em Cristo e que inspirou o Evangelho para ser escrito. Não foi ele que escreveu nada, né? Foram os evangelistas. Mas esse Deus convoca a assembleia. E vai chegar um ponto em que as portas se fecharão, seja na sua morte, seja na volta de Jesus. Por isso que eu estou gritando, convocando todo mundo, saia da sua comodidade, venha para a ceia que o Senhor chama. Venham, né? Venham participar porque isso vai te dar cada vez mais credibilidade para depois participar da ceia eterna. A segunda leitura compara nós com edifício. O que o edifício da igreja, como que ele se sustenta? Um tijolo tem que estar como com o outro? Unido, sim? Colado. Então tem que ter vários tijolos. Todo mundo é importante. Se você tira um tijolo ali, fica um buraquinho. Fica horrível. Se tira uma parte da janela, todos os membros são importantes. Só que nós temos que ter harmonia. Cada um faz seu papel, o alicerce, né, o tijolo, o cimento, cada um tem o seu papel. Quando um quer fazer o papel do outro, dá problema. Na igreja é assim. Quando cada um tem os seus talentos e coloca à disposição da igreja, cria-se uma harmonia. Quando começa a ter os seus caprichos, o seu egoísmo, o seu modo de ser, seu ciúme, inveja, o que acontece? Desarmonia, rilia, briga, trava, precisa de conversão. Então você vem para a igreja para se converter e ter uma harmonia entre todos. Amizade. Nós temos que ser pessoas que estamos de mãos unidas, buscando a vida eterna. Vocês e eu, a igreja, vocês são igreja. O edifício é para dizer isso, vocês não estão aqui como convidadozinhos só externos da igreja do Padre. Isso não existe. Todos nós somos igreja. Se tira o alicerce, cai, né? Então vocês têm que entender que aqui é de você, é vocês, não é só de vocês. Vocês são igreja, né? Por isso que Jesus quis comparar com a construção de igreja também construção física, né? Não só a igreja espiritual, para nós entendermos que a importância de cada um na igreja. Cada um de nós é parte da igreja. Vocês não estão aqui vindo de fora da igreja. Por isso que quando acontece alguma coisa aqui, vocês são responsáveis. Se está sujo, vocês podem tentar limpar. Se está alguma coisa funcionando mal, vocês têm que vir e falar, olha, não está funcionando bem. Vamos. Vocês têm que ter atitude, não é a palavra proprietário, mas de serem pertencentes a isso, de serem vocês mesmos a igreja. Isso é importante. Vocês têm que saber que aqui é de vocês, são vocês. Isso é muito, porque senão separa Jesus da igreja. Eu amo Jesus, mas eu não amo a igreja. Eu amo a cabeça, mas eu não amo o corpo. Isso é um absurdo. Não tem como você amar Jesus e não amar a igreja. Como muita gente quer viver aí. Não precisa de igreja. Claro, você é o Deusinho, porque o Deus que existe convoca para a igreja. Para nós estarmos aqui. Você só ama quando você renuncia a algo seu para Deus. Você não ama nada. Se você nunca faz nada de renúncia por amor a Deus, por amor à igreja. E no Evangelho, Jesus expulsa os vendilhões. Gente, para começar, os vendilhões, eles eram necessários, viu? Porque ninguém carregaria animalzinho aí pelo deserto, 2, 3, 4 dias carregando um bezerro, uma rolinha, uma pombinha, para ser oferecida no templo. Tinha que ter, mas provavelmente, eles só iam querendo lucro. Só queriam que lucro. Eles não estavam nem aí para Deus.
Esse é o ponto. Também tem a mensagem que está por trás, que a partir de Jesus, tudo na Bíblia tem uma conotação mais ampla, que a partir de Jesus não precisa mais do sacrifício de animais, certo? Tudo na Bíblia tem várias conotações. Pode ser também que não precisa mais daquele comércio todo, porque agora quem dá a vida aqui é Jesus, não são mais animais. Mas também pessoas que querem usufruir da fé para benefício próprio. Pode ser o padre, pode ser um leigo, pode ser qualquer um que queira usufruir da fé. Isso é pecado grave. Claro que tem a sustentabilidade do padre, das irmãs, a comida, mas nós não podemos usurpar dessa coisa e começar a exagerar em coisas pessoais. Eu tenho que estar preocupado com as almas. Outra coisa também, já teve gente que viu essa passagem do Evangelho e veio falar, mas está vendendo terço, camiseta lá na igreja, não pode. Você não viu que Jesus expulsou? Pelo amor de Deus, né, gente? Quem está vendendo terço, está rezando? Tá. Então ela está vendendo para evangelizar, não é por um lucro vão. Mas agora tem até maquininha dentro da igreja. A Thaís e o Gustavo estão ganhando quanto para estar aí? Nem R$1, eu acho, né? 0. Então eles estão servindo. E o dinheiro da maquininha vai para onde? Para onde? Para a igreja, gente, pelo amor de Deus. É porque tem gente que gosta de polêmica. Porque com 2 neurônios e uma tabu no meio, vê que isso é diferente de você querer só o lucro para a sua vantagem pessoal. Né? Então, por favor, quando vier alguém perguntar sobre umas coisas estúpidas dessa, o cara que vem evangelizar e vem pregar, a maioria, pelo menos a grande maioria dos que a gente chama, não tem valores fixos. Nós ajudamos ministerialmente porque eu acho que a gente sente no coração. Eu acho que é justo. Quando o pregador tem valor fixo, é ruim. Mas se ele vem e está aberto a uma ajuda ministerial, eu sinto no dever de ajudá-lo, até para estimulá-lo, né, a cada vez mais. Shows. Bem, essa aí, só no Brasil tem, né? Padre que faz show e tal. Bem, se tem o seu talento, o Frei Gilson mesmo usa o dinheiro para a comunidade. Aí tem que ver o que cada um faz com o seu dinheiro, ok? Também coisas pagas, e-books. Se o cara tem um trabalho de fazer o trabalho lá, né? No meu caso, como são homilias, só tem a monetização do YouTube. Eu não tenho nenhum curso vendido, já fui muito pressionado para isso. Mas eu acho que como eu recebi de graça, eu tenho que dar de graça. Ok? Já basta a minha remuneração para viver, para sobreviver. Esse meio é um meio muito difícil a gente entender. Você não sabe como é que está a vida da pessoa, o que ela pensa, né? Então, cuidado na hora de emitir o juízo. Essa questão de vender coisas na igreja, de terço e tal, tem nada a ver com os vendilhões. Nada a ver. Ali são pessoas que têm união com Deus e usam para evangelizar também. Os vendilhões são pessoas que provavelmente estão ali só por causa do dinheiro. Está nem aí para Deus. É diferente. Mas o templo não deve ser usado para benefício próprio. Isso nunca. Jamais. Dá para saber? Não, Deus sabe quem está aqui para benefício próprio. Gente, tem gente que emburra porque não foi escalado para leitura. Larga de ir na igreja. Então, o que é o problema? É Jesus ou fazer leitura? Não estou falando nenhum exemplo de Paraúna. Eu já tive exemplo lá de séries de Rialma, onde eu era médico, que uma família inteira parou de ir na igreja porque o filhozinho não foi chamado para entrar com outro, sei lá o quê. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Aí você não vê a grandiosidade da igreja, você está jogando fora. Qualquer riliazinha larga a igreja. Nós temos que entender que a igreja e Cristo são inseparáveis. E que o templo é essencial. E que se você afasta daqui, você vai perder
tudo, inclusive a salvação. Nós temos que amadurecer isso. Nós não podemos... Tem tranqueira na igreja? Tem. Padres, bispos? Tem. Não vou mentir. Tem corruptos? Tem. Vocês também não vão ficar... Agora, a igreja está acima da corrupção do padre e do bispo. Se vier alguém que é corrupto aqui, vocês têm que rezar e lutar. Não, aqui na nossa igreja nós não queremos corrupção. Não é jogar ela fora, é você lutar por ela. Aqui é a nossa igreja. Nós queremos uma igreja limpa, pura. Se tem alguma coisa escandalosa, você tem que se juntar e lutar contra o escândalo. Não é ir embora dela. É bater o pé e falar, aqui não tem escândalo, aqui nós não aceitamos. Não, mas eu estou assim... Não, aqui não vai ter escândalo. Nós estamos todos unidos para que a igreja fique pura. Não é ir embora dela. Entenderam? Vocês vão amar a igreja? Então amem essa igreja, pelo amor. E são vocês. Não venham para cá como se fosse alguém de fora. A igreja é vocês. Não existe igreja sem vocês. E pode ter de tudo aqui na igreja. Mas vocês vão lutar por ela, amá-la. Até o último suspiro. E não separar Cristo, a cabeça da igreja. Tudo bem? Que Nossa Senhora, mãe da igreja, coloque cada um de nós no seu útero e nos faça novos santos guerreiros que lute pela igreja, para a igreja, para amar a igreja. E eu tenho certeza que isso vai nos dar uma alegria e a salvação que todo mundo espera. Assim seja.